Viu? Começou o vídeo aí, viu? Põe a máscara aí, Getúlio. Dá um legal. Agora sai. 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 Ele não vai sair. Ele vai ficar aqui. Você aguenta aí. Camaradas, boa. Legal. Hoje é sexta-feira. Na verdade, hoje é quinta-feira. Mas o momento que você está vendo isso é sexta-feira. Hoje, quinta-feira, aqui. Eu tô gravando isso aqui. E é o seguinte, gente, tá vendo que tá iluminado aí? Aí fica até um reflexo. Eu liguei o ring light. Tá melhor a luz? Tá uma sombra aqui atrás, né? Em relação... Porque veja, gente, canal profissional, o canal profissional ele põe uma luz aqui, aí ele cruza, ele anula o sombreamento. Ele anula a sombra. Beleza? Você... Getúlio, ó você aqui, Getúlio. Você aqui é você. Viu? Camarada, você pode sair agora? Tá muito grande esse caralho. Cachorro, camarada. Então, camaradas, olha, hoje... bom, o vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o que eu acho, né? O nome do vídeo é Bolsonaro tem que ser vacinado à força, né? E tem uma imagem aí do fustigamento corporal, né, do já morto, né, já cadavérico Benito Mussolini e de sua amante, né, foram mortos aí, né, e depois o corpo, né, foram mortos pelos partisãs e depois expostos aí em praça pública, né, se eu não me engano num posto de gasolina, num poste em frente a um posto de gasolina. Posso estar errado, né, mas esse é o fim que um delinquente como o Jair Bolsonaro, não é que ele necessita disso, precisa passar por isso, mas é o que ele procura. E ele está procurando. Então, num momento de descenso, galera, a militância tem que entender uma coisa. Num momento de descenso, existe um momento de ascenso e um momento de descenso. Para todos os movimentos, partidos, contextos históricos. No momento de descenso, que é o que a gente está tendo, figuras obscuras, figuras saudosas de um passado, no caso os fascistas têm um passado, uma coisa, o fascismo, né, vem do facho romano, né, aquele feixe de varas para bater no civil, né, para educar o civil, e um feixe e um machado, né, no centro, né, um machado mesmo, com duas cabeças, ou com uma cabeça só, não lembro, o machado representando então o poderio militar, mas o poderio militar teria que estar envolto, né, a varas de madeira, todas amarradas ali, que, ou seja, disciplina civil. É isso que precisa. Agora tem o vizinho aqui, tá gritando, o filho do vizinho. Então, esse tipo de retrato aparece em muitos momentos antes de grandes eras, ou grandes auroras, né, gloriosas aí da humanidade, claro, em cada lugar. Há momentos em que há uma total perdição, há um momento de degeneração cultural, degeneração social, um momento de apatia, natural, sabe? Mas a mesma galera que hoje está apática, que hoje está degenerada, o mesmo traço, né, a gente chama isso de Zeitgeist, é um traço que depois de um tempo, acho que meio como que mágica, a galera anula essas forças tenebrosas, né? Nunca essas forças tenebrosas vivem, resistem por muito tempo, né? Então, assim, a cada contexto de anos, Bom, camaradas, voltamos aqui após as interrupções. E eu estava dizendo que há momentos, então, que a sociedade está em descenso e há momentos em que a sociedade está em ascenso. A atitude política, tá? A ação. Né? E nesse momento, o que vinga hoje, o que está acontecendo é que os idiotas tomaram conta, né? E realmente há uma apatia, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Há um momento, preciso cuidar da minha satisfação alimentar, pagar as minhas contas. É um momento em que a confiança fica temerária, então você não confia no teu próximo, no teu vizinho, né, no teu coletivo. E esse é um problema que a gente vai ter que passar por isso culturalmente. Mexeu aqui, eu sei que mexeu no enquadramento, mas é porque o cachorro tropeçou aqui, terceira vez que eu tô gravando, tá? Então, o cachorro, aí teve a vizinha que gritou com o filho dela, que é uma mulher muito educada, né? Com uma criança de 4 anos ela grita, tem de tudo, né? Mas voltando aqui pro vídeo, o que eu queria dizer é o seguinte,
a gente encontra, né, nesse momento, a gente se encontra nesse momento esse descenso, tá? E aí é a vingança, é o que vinga, né, é o que vige, é o que dá certo por enquanto, é isso, é essa deterioração social, essa degeneração cultural, esse negacionismo, essas teorias das conspirações, todas, algumas verdadeiras, algumas não verdadeiras, mas é esse universo que reina por sobre nós. Tá? Então tá todo mundo numa coisa muito mágica, né? E até eu brinco muito que a gente tem que ter o nosso nacionalismo mágico, certo? Mas enfim, o que eu quero dizer é que ouvi uma fala do Ciro Gomes falando que o Bolsonaro está muito perto, né? Se ele caminhar por certos caminhos, ele estaria muito perto de acontecer com ele o que aconteceu com Benito Mussolini, né, e sua amante. E eu concordo com o Ciro Gomes quando ele fala isso. Eu acho, inclusive, que toda a esquerda e toda a oposição, inclusive toda a oposição democrática ao Bolsonaro, mesmo que seja do campo de direita, tenha que pensar esse tipo de coisa, porque há caminhos pelos quais a gente, de certa forma, estamos indo, que eu não sei se é onde o Bolsonaro quer chegar, mas há os fios institucionais, os fios democráticos que estão sendo rompidos um a um. Pega essa fala do Augusto Aras, tá? O nosso Procurador-Geral da República, que confunde a sua atribuição de Procurador-Geral da República com a Advocacia Geral da União. Nenhuma dessas duas instâncias, né, dessas organizações, pelo organograma da República, nenhuma delas tem que defender exatamente os interesses do presidente da República, mas sim os interesses da presidência da República. O advogado-geral da União, da ADU, ele tem que advogar pela União. Quem encabeça a União? O presidente da República. São caminhos diferentes, ele não é o advogado do Bolsonaro, tá? Mas o Procurador-Geral da República tem que procurar os interesses gerais da República, de toda a República, não só da presidência da República, ele acha que ele está sendo um cara que tem que defender o Bolsonaro. Isso é um imbecil, não devia estar lá, né? Curioso, né, que ele sendo filho de quem é, filho de um petista, né, o Bolsonaro tenha colocado ele na PGR, né, na lista tríplice, tenha chamado diretamente o Aras. O Aras é filho do Roque Aras, acho que é Roque Aras, o pai dele era do PMDB, depois foi deputado pelo PT, não sei se foi constitucionalista e tal, e é um cara que foi sempre muitas conversas, mediações entre a ditadura militar, né, na época que ele era do PMDB, entre a ditadura e os políticos de oposição à ditadura militar. Ele era um cara que foi muito festejado por isso. Né? E o PMDB é uma grande saída, né? Você sabe que o PMDB, muita gente da ditadura, inclusive, foi pro PMDB depois, né? Então, o Ulisses Guimarães foi antes, o Sarney foi depois, né? Desses rompimentos nasce PFL, que vai virar até Frente Liberal, PDS, Frente Liberal, não sei o quê, o PDS vira PP, PPB, Partido do Maluf, a Frente Liberal vai virar o PFL, que depois vai virar Democratas, enfim, você sabe que tem todos esses caminhos, estão todos aí, os netos, os filhos estão muitos por aí, alguns foram inclusive para a esquerda, muita loucura, certo? E é engraçado que culpam o Ciro, né, por ter pertencido ao PDS um período, né, quando só tinha o PDS na cidade dele, lá em Sobral. Dá a entender, né? Mas tudo bem. Essa fala do Augusto Aras de que a gente está na antessala de né, a gente está no estado de calamidade, então a gente vai entrar num estado, estamos na antessala de um estado de força, eu esqueci a palavra agora, o termo correto, mas é um estado de exceção, né? Um momento em que o parlamento fica fechado por 10 dias e depois que se fechar constitucionalmente, né, se fecha constitucionalmente e depois, será que se abre constitucionalmente? A pergunta é essa. Tem que explicar para esse rapaz, que com certeza manja muito mais de Constituição do que eu, mas eu vou dizer uma coisa básica aqui para vocês. Idas constitucionais também requerem voltas constitucionais. Então, se eles fecham constitucionalmente o país, fecham o Congresso por 10 dias, na hora de voltar tem que voltar constitucionalmente, senão há um rompimento flagrante da Constituição. E aí pode ser até que vocês fiquem no poder por um tempo de maneira autoritária, mas eu não acho que todo o judiciário vai concordar com isso, todo o empresariado vai concordar com isso, toda a mídia vai concordar com isso, todos os militares das 3 forças vão concordar com isso, todos os policiais militares vão concordar com isso, das outras polícias também. Não acho que todo mundo vai concordar. E eu acho, inclusive, que a população, em grande parte, talvez não concorde. E vocês talvez tenham aqui um projeto de uma guerra civil, né?
E eu me coloco a favor, né, de lutar contra vocês, se fizer alguma coisa nesse sentido. Eu acho que muita gente que tá quieta que não faz vídeo, que não põe a cara. Trouxa eu de botar a cara e falar isso. Mas tem muita gente quieta, inclusive nessas forças que eu acabei de listar, que seriam os primeiros a se alistar dessa maneira aí contra vocês. Vocês não vão nadar de braçada aqui no país dessa maneira. Aliás, vocês não entregam nada. Se vocês fazem tudo errado em períodos democráticos, em períodos em que as instituições meramente estão andando num projeto revolucionário de vocês, um projeto de revolucionar as instituições, é lógico que as coisas não iriam andar mesmo, né? Porque iria ter uma bagunça generalizada pela crise que se instalaria, entendeu? E haveria rompimentos, vocês teriam que dispor, vocês teriam que tirar quadros importantes que não aceitariam essa situação política de dentro de certos lugares, o que atrasaria ainda mais certos processos, e o que são hoje 200 mil mortos numa pandemia por culpa de você, Jair Bolsonaro, e por culpa de alguns governadores, por culpa do Ministério da Saúde, que é nefasto, né, desse Pazuello, hoje seriam muitos mais milhares de mortos, talvez até casa de milhões de mortos, por conta de só uma gripezinha, não é verdade, Bolsonaro? Que você disse sim, você é mentiroso e você disse sim. E eu queria dizer agora para vocês, aqui num grande abacate revoltado, cadê você, camarada? Qual que atua hoje em dia, assim? E eu queria que você comentasse aí, você tá lutando? Você tá fazendo alguma coisa? Você só tá no grupo de Zap Zap? Você tá encaminhando postagem progressista de um para outro amigo progressista, e aí fica nessa troca, nessa bolha? Você tá nessa ou você tá conseguindo ampliar? Tá conseguindo sair um pouco da bolha? Você tá treinando fisicamente? Eu não tô, eu já vou confessar aqui que eu deveria estar treinando. Você tá treinando físico para você poder correr de um lado para outro, se houver necessidade, para fazer manifestação, para aguentar pancada, inclusive, para também dar pancada se precisar? Você está treinando para isso? Você, enfim... Porque assim, esses caras lidam com arma, né? Inclusive os paga-pau do Bolsonaro, alguns aí estão se armando. A gente não tem arma, né? A faca de cozinha não serve, né? O que a gente está fazendo para se preparar contra o que pode vir para cima da gente? E mesmo que não venha, treinamento e conhecimento nunca se perde, né? Então era bom que a gente estivesse nesse momento treinando, acordando para a vida, lendo outras coisas, lendo outras teorias, lendo alguns manuais, não deixando só que a conversa desses filhos da puta rejam a nossa vida, né? A gente também tem que transformar a nossa vida. Você está apático? Você está desanimado? Você está revoltado? Qual abacate que você está? Escreve aí para mim, certo? Vou desligar, porque acho que já ficou longo demais. E segunda-feira provavelmente tem mais, a não ser que eu volte no fim de semana, o que eu não dou certeza. Mas um abraço aí, um abacate você me diz. Revoltado, apático, desanimado, atuante? Quero saber qual que é a tua. Tchau!